o ponto importante. O Fernando Diniz, ele tem... Ele tá tentando ele cavar pro precisa... pós, né? Claro, com certeza. Então, mas Pro óbvio. próximo ciclo. Ficou conversado isso. Eu não sei se nem pro próximo ciclo lá, e pelo menos não me parece algo lunático da minha parte pensar isso. O Fernando Diniz, a gente sabe muito bem do que ele precisa para que o jogo dele dê certo. Sim. E talvez essa seja uma grande oportunidade para ele mostrar que funciona aquilo que ele pensa como futebol, que é aquela questão de posse de bola, a saída que muitas vezes é arriscada. Para ter esse tipo de jogo, o que é necessário? Um time de muita qualidade. E muitas vezes a gente o criticou porque não tinha peças de qualidade. Sim. E acabava acontecendo o que aconteceu até recentemente no Fluminense, saída de bola errada, jogadores que não têm qualidade para colocar aquilo que o próprio Fernando Diniz gosta. Na seleção brasileira é diferente. São jogadores com extrema qualidade. Pode dar muito certo. O Fernando Diniz na seleção brasileira pode dar muito certo. E se vai bem pra caramba? E se pega a Argentina aqui, ó, e taca-taca, faz esse amistoso. Ah, mas é aqui na América do Sul, beleza. Vai lá contra a Espanha nesse amistoso que ele pega ainda, né? Arrebenta com a Espanha lá. E aí? Como é que faz? Ou ele vai continuar na comissão técnica, ou ele volta pro Fluminense e depois da Copa dos Estados Unidos, Zero chance ele continuar? Canadá. Porque você não tem nada, porque o próprio cara, ninguém vai trocar o Ancelotti pelo Diniz. Pode fazer o que quiser, pode golear a Espanha. Você tá com algum problema. O presidente da CBF falou aí, cara, que é um ano, é técnico interino. Ele falou. Quem falou foi ele, pô. A gente sabe que o Ancelotti está acertado. Ricardinho, só que a CBF não pode falar. Mas se for pra gente analisar dessa forma, que tá acertado, a gente nem discute. A gente fala, discute beleza. sim. Não, a gente não o Diniz era o nome certo? Por que não o Rogério Ceni que tá desempregado? Por que você vai mexer com um clube que tá jogando a Série A? Pra que você vai colocar um treinador que vai ter que se dividir? O entendimento da CBF... Tá errada! CBF tá errada, ela podia ter pegado um treinador que não tá trabalhando. Eu não tô defendendo, eu tô colocando e expondo o que pode acontecer nesse caminho. Tem muito, assim, tem o Brasil, muitas vertentes que a gente quantos jogos são? Produção, põe de novo aí, quantos jogos são da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz? Acho que são 2, 4, 6, 8, acho que 7, são 10, né? não? Não é isso? São 7 ou 8. Que tem a arte aí, porque acho que são 6 das eliminatórias e mais a Espanha. Né? Se não tiver equivocado. Na verdade, tem mais 2. Tem a Espanha e um que não tá marcado ainda. Tá lá, então são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ele pode ganhar os 8 jogos. O Brasil pode ganhar os 8 jogos. O presidente, pelo que disse, não vai mudar de ideia, cara. Mas não tem que mudar mesmo. Eu acho que ninguém vai tá mudar. Tá todo mundo esperando o cara. Mas se você me perguntar quem você acha que é mais técnico, Ancelotti ou Diniz? Pô, mas é óbvio. Não tem nem comparação. Você não fez não tem nem como comparar. Então, você não falou isso. Você não escuta isso de você. você. Eu tô falando. Não eu estou respondendo a minha própria pergunta. É não óbvio que é o Ancelotti. Mas é óbvio que é o Ancelotti. Agora, a gente sabe do... E pelo relato, talvez com exceção do Tietê ali que aconteceu aquela situação, mas todos os jogadores que trabalham com o Fernando Diniz amam o trabalho dele, entendem o trabalho dele. É diferente? É porque não é dia a dia. Óbvio que é diferente você trabalhar. Não é dia a dia. Mas ele vai trabalhar com jogadores muito mais qualificados e jogadores que entendem aquilo que ele quer. Maiores do que ele pega no clube também. Muito ao mesmo tempo, com ego também. Sim. Tem isso também. Tem esse ponto se ele também. começar aquela gritaria que ele faz ali, na beira do campo... Ele não vai fazer isso. O cara não vai na seleção, ele vai ter que mudar aquilo dele. Inclusive, você colocou um ponto. A primeira que ele fizer mas não vai fazer isso. Martins, você colocou um ponto aqui que a imprensa não fala, né? A imprensa não fala. Ó, a gente tá debatendo aqui, tem que falar com a Monique Danello, olha só. Monique, me perdoa, Monique, o papo tá bom aqui. Seja bem-vinda aqui ao Você ia falar algo você tem razão. Eu vou colocar um ponto muito importante. Mas primeiro, deixa eu ouvir da Monique Danello. Bom dia pra você, viu, Monique? Seja bem-vinda aqui. Peço desculpas aqui já da gritaria, né? Eu vou ter que dar todo dia uma placa pra Monique de participação de placa aqui, porque realmente ela merece, né? Enfim, quero saber como é que foi essa primeira impressão, vocês que acompanham o dia a dia também da seleção brasileira, essa informação que cai ali, de repente, como uma bomba, né? Ninguém esperava isso. E, enfim, quero te ouvir em relação às primeiras impressões, como foi feito esse anúncio, como se deu o dia de ontem em relação a essa informação e a chegada do Fernando Diniz. Seja bem-vinda, bom dia, Monique. Bom dia, Vitor. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente. Estava aqui ouvindo, né, os argumentos de cada lado. Tenho alguns pontos, assim, que são a minha opinião, vou tentar colocar também, mas primeiro, ontem, é claro, foi uma surpresa essa notícia, a gente sempre soube que o nome do Fernando Diniz era um nome considerado, mas não para ser um interino nesse formato, compartilhando o trabalho da forma como foi, para tentar trazer uma cronologia para quem está nos acompanhando. A primeira conversa aconteceu anteontem, na segunda-feira. O Edinaldo Rodrigues se reuniu com o Fernando Diniz e apresentou a ideia.
e ficou tudo mais ou menos acertado entre CBF, Fernando Diniz e Fluminense, tudo muito bem encaminhado. Ficava faltando ali alguns pontos burocráticos e também definir a parte financeira para que fosse anunciado. O Ricardinho tem razão, de fato incomodou o presidente Edinaldo Rodrigues o vazamento da informação, tanto que ontem, quando eu fiz o primeiro contato com uma fonte na CBF, a informação é de que nem sabiam como isso ia se desenrolar, tamanho tinha sido o impacto no Edinaldo pelo fato da informação ter vazado. O nome do Fernando Diniz não era o único que estava na mesa, eram 2 nomes que estavam sendo considerados ali naquele momento, e isso incomodou o Edinaldo, esse vazamento, mas aí no fim do dia, à noite, lá por volta das 8 horas, o Fernando Diniz foi à CBF. Era o Rogério, dirigentes. Eu não tenho a informação de qual era o outro nome. E à noite eles foram até a CBF e acertaram, né, pararam as arestas do que estava faltando. O Diniz assinou por 1 ano e a gente viu ali as imagens, né, o vídeo que a gente já acompanhou do anúncio oficial do Diniz colocando ali o agasalho da seleção brasileira. Acho que tem alguns pontos, né, nessa situação que a gente pode levantar. Hoje a gente vai ter às 3 horas da tarde a entrevista de apresentação do Fernando Diniz, então acho que muitos desses temas serão assunto nessa entrevista. O Diniz vai ser questionado sobre isso. Acho que o primeiro ponto tem um pouco de relação com a nota que o Fluminense soltou ontem, já tarde da noite. Eu fiquei com a sensação de que, assim, o Fluminense tentou passar a imagem de que tá tudo bem e que vai ser possível administrar as duas situações, que isso não vai prejudicar o Fluminense, que o Fluminense recebeu uma compensação financeira, mas pela nota, eu fiquei com a sensação de que o Fluminense não tinha muita saída. Ou era isso, ou era abrir mão do Diniz, porque tem um trecho na nota, eu até separei aqui para ler, que eles dizem assim: ao mesmo tempo, houve a avaliação de que manter Diniz é essencial para a continuidade do trabalho na busca dos objetivos esportivos de 2023, já que a montagem do time e o planejamento foram feitos com base em sua filosofia de jogo. Isso me deu a sensação de que o Fluminense ficou numa fogueira ali, que se o Fluminense não liberasse um trabalho compartilhado, talvez pudesse perder o Fernando Diniz. E essa foi a sensação que eu fiquei, porque quando eles dizem que ao mesmo tempo eles avaliaram que era muito importante manter o Diniz para a continuidade dos objetivos de 2023. Então, assim, é delicado, Vitor, porque, por exemplo, ontem, assim que o Fernando Diniz foi anunciado, e aí não estou falando nem do trabalho do Diniz, da filosofia, estou falando do modelo. Assim que ele foi anunciado, já começou a pipocar nas redes sociais, todo mundo mandando print, que dia 12 de novembro tem um Fla-Flu e dia 13 de novembro começa uma data FIFA que a seleção se apresenta. E aí tem vários pontos, né, que sempre vão estar na mesa. A gente sabe como os técnicos são questionados, a gente sabe situações que já aconteceram na seleção. O Juninho chegou a ser questionado porque o Martinelli foi chamado em determinada ocasião e o Martinelli foi revelado no Ituano e o Juninho trabalhava no Ituano no passado. As pessoas fazem várias ligações, insinuações, e vocês sabem como uma convocação mexe com os ânimos e às vezes o torcedor não quer que seu time seja prejudicado, mas se um nome que está jogando bem não é chamado, o torcedor também questiona. E aí a gente fazendo um exercício aqui simples. Vamos supor que numa data FIFA, o André, que é um jogador que vem sendo convocado nessas últimas convocações pelo Ramon, que o Fernando Diniz avalie que o André não está num bom momento para ser convocado para a seleção e não chame o André. E, ao mesmo tempo, ele chame jogadores de outros times brasileiros que são concorrentes direto do Fluminense numa situação que vai ser imediata à data FIFA. Pode ser que seja a avaliação correta, mas ele vai ser questionado sobre isso, sabe? Sempre vão levantar questões em relação a isso. Então, assim, eu acho que ele tem um grande desafio pela frente, são vários pontos. A informação que eu tenho é que o Diniz não iria sozinho para essas datas FIFA, então a gente precisa esclarecer isso hoje, mas a princípio o que me passaram é que já tem uma parte da comissão do Tite que ficou lá, né, que ainda estava auxiliando o Ramon, que provavelmente... vai auxiliar o Diniz, mas o Diniz também iria com o seu auxiliar, o Eduardo Barros, e mais 2 preparadores. Então, assim, não é só o Diniz que é deslocado dessa data FIFA e que deixa o Fluminense ali
sem poder comandar o treinamento nesse período. Outros profissionais que fazem parte da comissão dele iriam com ele. Hoje a gente vai entender melhor se é isso mesmo, quem são os profissionais. Então, é muito delicado, são muitos jogadores para analisar, muitos campeonatos para assistir. É claro que ele vai receber muitas informações dessa equipe que já trabalhava com o Tite, que já faz esse trabalho de análise de desempenho, de análise de dados e que vai poder oferecer a ele, assim como ofereceu ao Ramon quando o Ramon estava no Mundial Sub-20, informações para fazer a convocação. Mas são muitos detalhes, né? E a partir de agora a pressão vai ser ainda maior. Qualquer resultado negativo do Fluminense vai ser uma panela de pressão. Se o Fluminense entrar numa sequência ruim, acabar sendo eliminado de uma Libertadores que seja, tudo vai entrar no bolo, né? Na discussão. Então acho que vai ter muita pressão de ambos os lados, inclusive na seleção. E só um último ponto, né? Que era o que vocês estavam falando assim, mas aí se o Diniz jogar muito, se ele vai continuar, não vai continuar. Na cabeça do Edinaldo, o plano com o Ancelotti está de pé. Mas vocês sabem como funciona o futebol no Brasil. Se o Diniz fizer um trabalho excelente, a seleção estiver voando, o Ancelotti chegar e tropeçar na Copa América, tiver uma intercorrência, assim, é difícil a gente pensar com uma cabeça racional, porque o futebol brasileiro não é racional. A gente está falando de muita paixão. Então, assim, eu acho muito difícil. E eu ainda tenho uma outra coisa, uma pulga atrás da orelha. Eu não sei se o Diniz não é uma preparação de terreno para se der alguma coisa errada com o Ancelotti, porque não está assinado. Não está assinado, gente. É isso. Não está assinado, não está no papel. E isso era um receio. Todo mundo falando, esperar por um ano por um treinador que não está assinado, e se acontece um problema, entendeu? Então, assim, eu acho que a CBF está tentando se precaver de todas as formas e é difícil a gente cravar o que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, hoje, não sei se foi coincidência ou se foi justamente o momento em que a seleção ela anuncia um novo técnico e talvez para tentar colocar um pouco mais de pressão em cima do Ancelotti, do tipo, tá vendo? Eles têm um outro... Deixa eu explicar. Eles têm um outro cara ali. O Marca, hoje, ele postou que a pressão em cima do Ancelotti passa a ser maior, que ainda existe ali uma harmonia entre diretoria e Ancelotti, mas que nesse momento, com esse acerto verbal, né, esse acerto entre aspas, passa a ser maior. Então pode complicar lá também. Entendeu? Rapaz, complicar pro Ancelotti. E assim, gente, tem um outro ponto que é... Ele não inventou futebol também, não. O Ancelotti não inventou futebol também, não, gente. Não, mas é o técnico mais vitorioso, gente. Desculpa, a comparação é desleal. A comparação é desleal, para. Ninguém tá falando que o Diniz é melhor. Ninguém tá falando que o Diniz é melhor que o Ancelotti. Essa não é a discussão. Aqui a gente trabalha com o cenário de futebol. Se o Ancelotti quiser vir, ele virá. Bom, então vamos ver. Mas assim, ele pode ser o técnico mais vitorioso do planeta, ter vencido todos os títulos. Se ele chegar e a seleção não jogar bem, ele não vai ficar. Assim, ele pode ser, gente, é a seleção brasileira, ele pode ser o inventor do futebol. Ele, se chegar e o Brasil não jogar bem, e o Brasil não tiver resultado, não vai ficar. Porque, assim, esse é o risco, Ricardinho. Esse é o risco. É o Ancelotti, ele é um cara renomado, conceituado, com muitos títulos, mas pode não dar casamento, gente. Mas vai dar, em 2 anos vai dar, Monique. Você não vai trazer o treinador, nem se o Brasil for mal na Copa América, a primeira competição dele você mandar ele embora. Não vai. Eu também acho que vai dar. Mas não tem essa garantia. Se o Edinaldo fizer isso, ele tem que ser internado. Porque ele espera o cara 1 ano, o cara chega aqui, uma competição manda o cara embora, e olha que eu sou a favor de mandar treinador que não tem resultado embora, mas aí seria uma loucura. Não é uma competição, mas imagina se o Brasil começa a ter dificuldade numa sequência de eliminatórias. O que você faria? Como? Você ficaria segurando? Não tem como, Monique. Classifica de 9, classifica 7, Monique. Eu tenho a impressão... Se você, eu, a Gil, o Léo, o Vitor, qualquer um assumisse a seleção, a gente levaria a Copa do Mundo! Eu tenho a impressão de que quem tá... muita gente pensa que o Ancelotti tá na mão da CBF. Só que é o contrário. A CBF tá na mão do Ancelotti. Tá com a palavra dele. Tá na palavra dele. Que é uma vergonha. Pode ser uma vergonha, mas... E sempre vão falar que é questão de tempo, que ele precisa de tempo. Vocês não estão entendendo, é a seleção brasileira. A gente tá falando da seleção brasileira, gente. Mas essa é a crítica que a gente faz pra CBF, inclusive no caso do Diniz. Não, ninguém tá tratando isso. Ninguém tá tratando isso. Eu não posso tratar no mesmo patamar Fernando Diniz e Ancelotti. Não, ninguém tá tratando de mesmo patamar. Presta atenção, Vitor. Ninguém tá tratando do mesmo patamar. Se eu tenho a palavra do Ancelotti, que terminando a temporada europeia, ele vai sair do Real e ele vai vir à seleção brasileira, eu vou colocar alguém só de tampão porque eu vou esperar o cara. Mas tá certo. Então acabou, então não tem mais discussão. Mas é isso. E se ele aceitar, se ele assumir
e não der bom, e aí? Como que não vai dar bom? Ele tem que ter um tempo, cara. Ele tem que ter um tempo. Ele vai ter 2 anos, Não, cara. eu tô falando assim, a gente tá fazendo um trabalho de projeção. O Diniz pode dar completamente errado. E pode dar completamente certo, só que ele não vai ficar. Exatamente. Aliás, eu tenho minhas dúvidas. outra coisa, né, Monique? Precisa ver se ele vai continuar na comissão técnica depois que o Ancelotti chegar, se não vai. E outra coisa, o Ramon tem que ser auxiliar dele. O Ramon tá lá e conhece tudo, tem que ser auxiliar do Diniz. Aí você quer arrebentar com o trabalho dele, né? Aí você quer arrebentar. Diga lá, Monique. Vamos fazer um exercício. O Ramon teve a oportunidade, jogou os amistosos agora, jogou Marrocos, jogou os amistosos de agora. Vamos supor, então, na linha do Ricardinho, a CBF tem a palavra do Ancelotti garantida que ele chega depois do fim do contrato do Real Madrid. Então, precisaria de um tampão, como disse o Ricardinho. Vocês ficariam com o Ramon até o Ancelotti chegar? Não, mas pegariam o treinador desempregado. A gente tá comparando... Não, o treinador empregado. Não ficariam. Todo mundo concorda? Não. Ficariam com o Ramon? Não, Acreditam que não dá, o Ramon ainda não tem essa bagagem para o Diniz também não, mas tudo bem. rodadas de eliminatórias. Beleza. Aí teria que ser um tampão. Aí eles foram buscar o tampão, né? Mas, na teoria, o Fernando Diniz é quem vai fazer esse período. Ninguém está garantido que o Diniz vai ficar depois de um ano, que ele vai assumir no lugar do Ancelotti, que ele vai ser da comissão, nada disso. O que está acertado é que ele vai ser o técnico nesse período que não tem o Ancelotti. Aí, se o formato é o certo, compartilhado, não é? É outra história. Agora, vamos voltar um pouquinho. Quando se falou em Ancelotti na seleção, que o Ancelotti já estava acertado, que estava palavrado, que só não pode assinar porque tem contrato com o Real, só pode assinar depois de quando tiver ali a janela do pré-contrato, que o Ancelotti indicaria alguém para fazer esse processo de transição, passar as coisas para eles. E era esse o ponto, e né? Quem garante que o Ancelotti não foi consultado para ter o Diniz? O Ancelotti indicou o Diniz, vocês acham? Não sei, ele pode ter sido consultado. Qual que é a relação, Ô, Edinaldo, Aí eu não acredito. Ancelotti, eu preciso colocar alguém aqui. Você acha que eu até tenho agora, esses nomes. você acha que até esse momento o Ancelotti sabe alguma coisa da seleção brasileira? Sabe. Não sabe, Ricardinho. Não, ele sabe, ele tá sim. preocupado com o Real Madrid. Não, ele sabe sobre os jogadores. Ele sabe O sobre os Ancelotti- jogadores é porque óbvio ele que ele tem sabe que o Ancelotti é jogadores brasileiro, e que o ele Vinícius Júnior é enfrenta os brasileiro, jogadores. É que o óbvio. Militão é brasileiro. É Isso ele óbvio, sabe. isso ele sabe. Mas Mas agora, são os como é feito o convocáveis, são trabalho os caras que interno vão aqui- estar lá na Copa do Mundo, não são? Como é que E é? os os que atuam na Europa. A maioria vai para a bem. Copa do Mundo Tudo se bem. atua na Europa. É 90%. sempre assim. Mas então acabou. Ele conhece a seleção brasileira porque ele conhece o trabalho dos Claro, caras. você conhecer Vocês jogador acham não é que foi conhecer o Ancelotti processos. que indicou Mas o o Diniz? Ancelotti não conhece o Diniz. Vocês acham que foi o Ancelotti que indicou o Diniz? Não. O Ancelotti não conhece o Diniz. Deixa eu deixar claro aqui. Melhor ideia. O que eu disse foi o seguinte. Ancelotti, você vai vir, nós vamos ter que colocar alguém. Eu tô pensando em alguns nomes. Isso pode ter acontecido. Rogério Ceni, Diniz, Vitor Lopes, Giovana Kiel, Monique, Léo e Ricardinho. Você conhece algum desses? O Rogério foi goleiro do São Paulo. O Diniz não tem... Ah, presidente, veio o que você quer fazer, vamos me preocupar só depois disso. Pode ter acontecido O isso. grande problema do Não sei. Diniz hoje também é que ele Ó, tá... só deixa eu dar aqui uma informaçãozinha agora. A Tati retuitou uma informação aqui da El Partidaço. Informação. Se o Real Madrid oferecer a renovação para Ancelotti no final da próxima temporada, ele seguirá no clube. Segundo o El Partidaço, o que existe é um compromisso entre Ancelotti e a CBF para assumir a seleção quando ele deixar o clube espanhol. Isso. Gente, Beleza? é disso que eu tô falando, que eu acho que tem um pouco de preparar um terreno para Pode caso ser. aconteça o pior. Pode ser, O perfeito. Vitor Pereira também tinha um compromisso, e o Felipão também tinha um compromisso, e um monte de gente tinha um compromisso e as coisas mudam, E a gente às vezes esquece que a gente tá falando de futebol brasileiro, gente. Pô, não é igual, eu sei, eu entendo. Pô, é óbvio que o Ancelotti, ele conhece os jogadores, ele sabe quem ele tem que fazer a análise, o scout dele, ele sabe que é na Europa. Aí, ó, tá na tela, inclusive, a informação da Rádio Cope, né? El Partidaço de Cope. Enfim, aí a informação, a nossa Tati Mantovani Perder o Ancelotti de retuitou, novo tá? seria a maior vergonha da história da CBF, com todo respeito à CBF. Só Mas essa aí, informação também pode abafar. mas se o Diniz estiver no cargo e o Brasil estiver deitando em cima de todo mundo e o Ancelotti, por um acaso, falar que não vem mais, as coisas vão estar amenizadas. Posso fazer outro concordam? cenário pra você, então? Eu tô contigo, Monique. Agora eu vou fazer um outro. Vocês gostam de cenário bom. Eu gosto de cenário complicado. Lógico. O Brasil perde. Ou perde não, vai. Ganha 2 dos 7 jogos. E aí? E aí, beleza?
É caótico, mas é o risco, entendeu? É pelo menos tentar preparar o terreno para Não, mas coisa, aí, se o Ancelotti não vier, vai ter que procurar outro. Então, tudo bem, mas com esse desempenho. Então, mas aí é uma projeção que a gente estava fazendo, caso exista um cenário positivo para o Fernando Diniz. O que eu, particularmente, acho que pode acontecer justamente pelas características de jogo e a qualidade que ele vai encontrar na seleção brasileira. Esse é o grande também ponto. Encontro ao que os jogadores sempre gostam, falam, né? Porque Bruno Guimarães, Thiago Silva, Neymar, tudo bem que o Thiago não vai mais fazer parte desse ciclo provavelmente, mas jogadores importantes da seleção que nem trabalharam com ele, estão né? a favor. O Bruno Guimarães trabalhou no Furacão, mas o Neymar não trabalhou. Então, assim, juntando todos os pontos para tentar ter coisas favoráveis. É um técnico que tem um estilo que agrada, Monique, pode dar que muito eles certo. acreditam que vai fazer um bom trabalho, que os jogadores estão comprando a ideia, e aí ele vai ter um terreno Agora precisa preparado. ver. Tem tudo para dar certo. Ó, se na prática, o Ancelotti der errado... Já tá de Mantovani, tá? Só pra gente vai ligar pra Tati, vai esclarecer. Precisa ver na prática com pouco tempo de treinamento como é que isso vai funcionar. Porque o do Guardiola funciona muito, muito bem e o Diniz funciona algumas vezes muito bem com muito treinamento, né? Apesar de, já repito aqui, jogadores que virão são jogadores com jogo de aproximação. Que são, não todos, mas muitos podem fazer isso no clube, são jogadores de muito mais qualidade daquilo que o Fernando teve até hoje e a maioria deles com um pouco mais de inteligência, né? A grande questão do Diniz é literalmente a questão da interinidade. A gente estava agora com o Ramon Menezes, que é um cara que, acho que para muitos de nós não tem... Precisa de crachá para andar na rua. Não tem como, com todo respeito, né, treinar a seleção. A gente não sabe se o Diniz tem, mas a gente sabe que o Diniz ele tem muito mais bagagem, tem muito mais conteúdo tático, técnico, enfim, de tudo, do que o Ramon Menezes. E a seleção quer trazer um cara que, no mínimo, traga um pouco de atratividade e prepare um terreno ali para um trabalho que a CBF entende que é o melhor, que é de ofensividade, que é de toque de bola, etc. Eu acho essa primeira ideia, essa ideia inicial do Diniz, eu sempre falo isso, muito boa. Cara, se for bem executada, e eu acho que será pelas peças que ele conta na seleção brasileira, ele tem tudo para ser vitorioso nesses jogos aí que ele vai dirigir a seleção brasileira. O problema é, quando ele encontrar um problema, ele é ruim em solucionar problemas. Ele tem um ciclo. Ele é ruim. E, por exemplo, muitas vezes, por mais que você faça bem, que você execute bem o plano A dele, que é essa coisa de aproximação, de toque de bola, você pode encontrar uma seleção que te impossibilite a fazer isso. E aí você precisa do plano B. Exato, aí você precisa do plano B. E aí ele não é bom em executar o plano B. Será que ele também não encontra esse plano B ou essa solução por conta das peças? Não, calma aí. Só para o pessoal entender, eu gostaria do Fernando Diniz do Palmeiras, não é porque o Abel está lá hoje, mas não me agrada. Não me agrada, mas eu acho que pode dar certo desde que você tenha um time com muita qualidade. Ele já deixou claro que só joga desse jeito. Muita qualidade. Então, já deixou muito claro que só joga desse jeito. Então, no meu time eu não quero. Esse é o ponto. É aquilo que você fala. É legal no time dos outros. Ótimo. Beleza. Então, na seleção, mas aí quando se trata em seleção, a nível de seleção, é outro papo. Tá bom. São os melhores que estão ali. Então, mas aí você vai enfrentar também grandes times. Do outro lado. Porque aí você tem que ter essa noção. Tudo bem. O elenco, se você comparar o elenco que você tem na seleção brasileira com o elenco do Fluminense, é óbvio que o da seleção brasileira tá aqui. Mas se você comparar os times que o Fluminense enfrenta com as seleções que o Brasil pode vir a enfrentar, né? As maiores seleções, aí você acaba igualando as coisas, entendeu? Não dá pra pensar só assim, porque os adversários também são mais fracos que o Fluminense enfrenta. Ó, agora deixa eu... Diga lá, Monique. Não, Vitor, só pra completar. O Fernando Diniz não é um período tão longo, mas ele vai ter, acho que, os melhores testes possíveis, porque nesse período de eliminatórias o Brasil vai enfrentar Uruguai, Argentina, Colômbia. Então, assim, não é um período de eliminatórias que ele vai pegar, que o Brasil vai enfrentar só seleções mais fracas tecnicamente. O Brasil vai ter os seus principais adversários dentro da América do Sul nesse período de janela do Fernando Diniz e depois vai ter um tão sonhado amistoso contra uma seleção europeia que tanto se falava que não aconteceu no último ciclo. Então, assim, ele vai passar por todos os testes de fogo possíveis para a gente entender como vai ser esse Fernando Diniz à frente da seleção.